vejo um trono e Ele está assentado nele. Só pode ser o Cordeiro de Deus. Só pode ser o Cordeiro de Deus. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser. Anjos, arcanjos, escute isso. Serafins, querubins, os 24. Eu quero ouvir uma viva jovens. Eu vejo. É quem? É o meu amado. E na sua coxa está. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só pode ser o Santo dos Santos. 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 Só pode ser. Eu vou entrar no Santo dos Santos. 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 Eu vou entrar. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser o Santo dos Santos. Vamos, declare. O Santo dos Santos. Só pode ser. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Oh, glória, 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 glória. Diga isso, diga glória. Glória, glória. Cheia, cheio. Receba mais de Deus. 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 Cheio, cheio, cheio. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser. Essa é a sua adoração. O Santo dos Santos. Repita isso. Só pode ser. Só pode ser. O Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Essa é a geração do arrebatamento. Essa é a geração cheia do poder do Espírito de Deus. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser o Santo dos Santos. Só pode ser. Só pode ser. Será que você pode adorar a Deus aí? Por 30 segundos começa a glorificar Ele. Começa a glorificar Ele, a santidade dEle.
santo, 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 santo. Isso aqui é uma extensão da glória de Deus. Deus tem muito mais, muito mais, muito mais. Eu permaneci, o seu olhar me... Você pode me ajudar a adorar o Rei dos Reis? Eu sou todo seu amor. Eu quero ver a geração do arrebatamento, a geração constante, a geração do glória. Diga! Vamos lá, o fogo! O fogo! Ei. Com todo o seu coração diz: esse final de semana Ele queimou todos os outros amores. Todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci e consumi. Levanta sua mão e diz: Eu sou todo teu. Aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. E eu sou todo seu, o fogo em teus olhos fez. Eu me apaixonei. Todos os outros Eu quero ouvir a geração eleita. Queimou como um lindo coral. O fogo em teus olhos. Eu vou deixar vocês, pode vir queimar. Eu ainda tenho. Vamos. Pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Mais uma vez. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Tenho lenha. Pode vir queimar. Mais uma vez. Eu ainda tenho fome. Vamos. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Pode vir queimar. Fogo Ele fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Levanta a mão quem está incendiado. Queimou todos os outros amores. Eu acho que esse lugar vai incendiar. Eu acho. O fogo em Deus eu quero ouvir você. Meu Deus. Queimou
queimou todos os outros amores. Queimou Todos os outros amores. Estenda suas mãos, geração eleita. Igreja, Deus está preparando uma geração madura, uma geração que sabe o que quer, uma geração que vai representar o Evangelho. Eu vejo transformação no seu lar, no seu casamento, no meio desses jovens, porque onde existe a presença, algo floresce. A arca representa a presença. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, te agradecemos, te louvamos, te adoramos, Deus. Paizinho, onde tiver uma pessoa hoje querendo mais de Deus, querendo um renovo do Senhor, querendo, Pai amado, uma experiência contigo, oh Deus, o ambiente está propício, o campo está preparado, a estrutura está pronta, a ordem está adequada, e agora é hora, Pai, da experiência, da essência, do melhor de Deus, invadir essa igreja. Por quê? Porque nós representamos o Evangelho da paz, o Evangelho da paz, o Evangelho da paz. Ele está aqui, soprando pelos quatro cantos, dizendo: quer mais de mim? Quer ser cheio? Quer ser renovado? Então agora, abra sua boca. Pode vir queimar. Abra. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir, eu ainda tenho, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Nos tornamos responsável. A chama não vai apagar. Estenda as mãos assim. Nos tornamos Sinalize, sinalize. responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos Sim. responsáveis. A chama não vai apagar. Sobrenatural. Reencontro há uma definição do comum para o sobrenatural. Eu quero que a metade da equipe venha aqui para o altar para dar espaço para sentar. Então metade da equipe vem aqui no altar comigo. A outra metade fica. Se vocês puderem, acenda as luzes. O restante pode sentar, onde você estiver pode sentar, senta no chão mesmo. Isso. Para a gente tentar ficar o mais confortável possível, pode sentar no chão, ocupe os espaços. Tiramos as cadeiras para comportar, só para os familiares aí estarem. Isso. Sentou, 20 minutos, me dá atenção, só 20 minutos. Eu quero ministrar sobre o tabernáculo. Eu quero ministrar sobre a presença de Deus. Eu quero ministrar sobre essa arca da aliança. Essa arca da aliança é uma réplica do que estava lá no tabernáculo, onde Deus ele mandou fazer, Moisés fazer. Hoje nós não adoramos, não nos prostramos. É só um símbolo de uma lembrança daquilo que Deus ele fez por nós. E a arca é um maior símbolo de Deus ele quer ficar no meio do seu povo. Deus ele quer habitar com o seu povo. Deus ele quer relacionamento com o seu povo. Deus ele quer intimidade comigo e com você.
Só quem quer intimidade e relacionamento com Deus, faz assim com a mão assim, ó. E aí existe um adversário, o nosso inimigo, que ele vai fazer de tudo para quebrar relacionamento. O melhor momento de família é aquele almoço, é aquele jantar onde todo mundo se alegra, fica feliz. Momento de comunhão, momento de mesa. E Deus, ele sempre sinalizou, desde a criação até os dias de hoje, que ele ama habitar no meio do seu povo. E a ministração de hoje é: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode repetir comigo? Diga assim: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Coloca para mim Hebreus 13:8, só para te mostrar que está na Bíblia. E é uma afirmação, porque existe uma exclamação. Hebreus 13, versículo 8. Deus ama habitar no meio do seu povo. Não importa a circunstância que você chegou aqui hoje, não importa o sentimento que você estava antes de entrar aqui, mas ele tem uma afirmação de Deus para a sua vida, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem crê nisso, diga: eu creio, Deus. E como eu disse, a arca, ela é um símbolo da presença de Deus. Onde havia a arca, havia a presença. Grandes guerras eram vencidas, por exemplo, Jericó, quando foi derrubada, porque a arca estava na frente. Então era uma garantia que se a arca estivesse na frente, Deus estaria com eles. E isso traz um entusiasmo ao povo de Deus, isso traz uma alegria para o povo de Deus. Mas isso não aconteceu só no tempo da arca, isso aconteceu desde a criação. Quando Deus, ele fez Adão e Eva, todo final da tarde, Deus, ele ia lá para ter um relacionamento com Adão. Então ele conversava, batia um papo com Adão, porque Deus, ele ama habitar no meio do seu povo. E devido ao pecado, houve um distanciamento entre Adão e Deus. Não é porque Deus não ama habitar no meio do seu povo, é porque quando entrou o pecado, Adão agora se esconde. Adão agora, ele coloca folhas para tampar a sua transparência, a sua nudez. E mesmo com os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas escolhas, hoje Deus, ele veio aqui, meu irmão, para te dizer uma coisa: eu amo habitar no meio do meu povo. E aí passa-se o tempo, vamos lá para o tempo de Moisés. E no tempo de Moisés era um tempo que o povo vagava pelo deserto. Era um momento difícil, um momento, meu irmão, onde Faraó, ele escraviza um povo. E existe, meu irmão, uma saída. Existe uma terra que mana leite e mel. E mesmo nesse lugar seco, árido, sem vida, Deus ama habitar no meio do seu povo. E Deus, ele dá uma ordem agora para Moisés. E essa ordem era para construir um tabernáculo, um santuário, uma igreja móvel, mesmo no deserto. Porque o tabernáculo era uma igreja móvel, porque o povo não pode ficar estacionado no deserto. O povo precisa transicionar pelo deserto, rumo à terra prometida. Levanta as mãos assim e diga assim: se Deus está comigo, eu não fico no deserto, eu passo pelo deserto. E olha o que diz em Êxodo 25, versículo 8. Coloca para mim, Êxodo 25, lá no versículo 8. Porque Deus ama habitar no meio do seu povo. E ele dá uma ordem a Moisés: depois farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E como que era esse santuário? Como que era esse tabernáculo? Tem uma foto aí do tabernáculo? Coloca aí para mim. Dá uma olhadinha do distanciamento onde estava a presença, onde estava a arca. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Quantas partes? Existia o lugar que era o átrio, o pátio. Eu vou mostrar para vocês aqui. Existia o lugar santo e existia o santo do santo. Era mais ou menos desse jeito. Aqui era o átrio, o lugar onde todo mundo poderia chegar. Ninguém poderia se apresentar a Deus sem um sacrifício, sem uma entrega. Então você chegava ali com o seu animal para o sacrifício, e você dava na mão do sacerdote. O sacerdote, por sua vez,
ele sacrificava o animal nesse lugarzinho aqui, ó. Se você tem sacrifício, tem sangue nas mãos, e precisava se limpar na pia de bronze, após isso, só os sacerdotes, eles entravam nesse lugar que é o lugar santo. No lugar santo, existia ali o candelabro, existia ali o lugar do incensário, existia ali o lugar da mesa dos pães. Era um lugar onde o sacerdote poderia entrar, a multidão já não poderia entrar. A multidão ficava do lado de fora, e existia ainda uma divisão, que era um véu, onde todo mundo hoje conhece, canta, louva, que o véu se rasgou de cima a baixo. Mas a pergunta é, por que o véu se rasgou de baixo a cima, de cima a baixo? Porque existe uma causa, existe um propósito. Porque aquele lugar onde existia a Arca da Aliança, que era só para o sumo sacerdote, não era mais o sacerdote, era o sumo sacerdote, o lugar de expiação. Uma vez por ano essa pessoa se consagrava e entrava nesse ambiente. E nesse ambiente que ela entrava, ela ia se deparar com a Arca da Aliança, onde Deus ia falar com o povo, redimir o pecado do povo. O sumo sacerdote, ele entrava com uma veste, e tinha alguns sinos dessas vestes, e esse sino, se acaso a pessoa estivesse andando, o sino era ouvido. Mas se de repente ele entrasse lá e não tivesse em santidade, ele poderia ser fulminado, ele poderia morrer. E dessa vez então, o sino parando, as pessoas que estavam amarradas pela cintura, o puxavam para fora. Era só dessa maneira que você poderia falar com Deus. Por que isso aconteceu? Por causa do distanciamento do povo. Não porque Deus não quer, porque Deus, ele ama habitar no meio do seu povo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será para sempre. E dentro dessa arca existia 3 elementos. Elementos esses que são essenciais para você cumprir o seu chamado. Elemento esse que, se você não tiver, meu irmão, a sua vida não vai ser frutífera, a sua vida não vai florescer. A primeira coisa que tinha lá eram as tábuas da lei. Eram 2 tábuas que estavam colocadas aqui na arca, representando a palavra de Deus. Você quer avançar, você quer ter comunhão com Deus, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Outra coisa que tinha aqui dentro dessa arca, tinha o maná, o pão que o povo era alimentado naquele deserto. E Deus, ele dava o pão na medida certa e pedia: não guarda, não retém, porque a cada dia eu derramo aquilo que você necessita. Levanta suas mãos assim, ó, e diga assim: o pão, a provisão me mantém forte para ter a presença. Então, primeiro a tábua, a palavra, direção. Segundo, o maná, o pão, me fortalece. Terceiro, a vara de Arão, que florescia. Pastor, para que eu quero essa vara? Essa vara, meu irmão, ela vai fazer você florescer. E a pergunta dessa noite é: quantos querem florescer em Cristo Jesus? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Seu casamento nasceu para florescer, seus filhos nasceram para florescer, seus negócios nasceram para florescer, seu ministério não está morto, ele vai voltar a florescer. Por quê? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eterna. Elementos. As tábuas representam Deus dando ordem para o povo. O maná representa Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E a vara de Arão que florescia representa o Espírito Santo. Hoje ninguém mandou você entrar aqui. Já que entrou, vai embora com um pacote completo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a palavra que direciona, com o maná que te fortalece, e, meu irmão, com o Espírito Santo que faz você florescer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Levanta as mãos, diga assim: eu quero mergulhar na presença de Deus. Só que nem sempre, né, irmão? A gente coloca tudo na mão de Deus e não faz a nossa parte. Como eu disse, onde a arca estava, a vitória era garantida.
E sabe quando a gente se garante muito no irmão mais velho? Sabe quando a gente se garante na oração da avó? Na oração do pai, a gente fala assim: eu faço o que eu quiser, vai ter alguém orando, nada de mal vai acontecer comigo. Pois bem, exatamente isso aconteceu. Tinha arca, tinha vitória. Tinha arca, tinha um sucesso. O povo temia de medo, não do exército de Deus, mas do Deus do exército. Mas uma certa vez eles foram guerrear, e eles estavam tão acostumados que deixaram de jejuar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de ter comunhão. A construção estava pronta, a ordem estava pronta, mas a essência não estava mais. Pastor, o que tinha lá? Um caixote vazio. Não fala, não tem vida, não tem nada. Esse foi o problema. Estava indo só o caixote, e eles se garantindo que tudo ia dar certo. Em uma batalha, morreu-se 30.000 homens, porque se acostumaram, não honraram. Coloca para mim em 1 Samuel 4, versículo 10. Cuidado, existe um perigo, porque Deus ele ama habitar no meio do seu povo, mas a pergunta é: você permite ele habitar? Quem foi para o reencontro? Levanta a mão. Sabe que vocês estão cheios de Deus? Pai, mãe, esposa, não se assuste. Essa unção é porque eles permitiram ter um momento com Deus. E quem resiste quando você está aberto para ter um tempo com Deus? Ah, mas eu ouvi dizer, e está na Bíblia, que o Espírito é sujeito ao profeta. Sim, mas e quando o profeta está disposto a se jogar e falar: Deus, eu quero ter uma experiência? E o melhor é essa manifestação visível do lado externo vai gerar uma transformação interior, ao ponto do nosso comportamento ser transformado. Por quê? Porque agora existe a arca, agora existe a presença. Mas você pode com todo direito ficar só no átrio, só onde está a multidão, só pedindo para alguém fazer por você, só pedindo para a mulher: amor, ora por mim. Ô vó, ora pela minha foto. Você pode, não tem problema nenhum. Você pode também até entrar no lugar santo, aquele lugar de eu estou avançando um pouco mais, mas eu vou para a igreja o dia, a hora que eu quiser. Os negócios estão me atrapalhando, afinal de contas eu preciso sustentar minha casa. E a pergunta é: quem aqui não precisa? Mas tem pessoas que querem algo a mais. Tem pessoas que querem entrar em um ambiente profundo. Tem pessoas que querem mergulhar. Tem pessoas que querem colocar a vida em ordem. Tem pessoas que querem uma estrutura. E se tiver essas duas coisas, a essência de Deus, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Quem crê nisso, diga: eu quero a presença na minha vida. E dentre desses 30.000 homens, os filhos de Eli morreram. E vem um mensageiro correndo para dar notícia. Quando esse mensageiro chega, Ofni e Finéias morreu. A esposa de um deles estava grávida. Eli já estava, meu irmão, na sua cadeira ali, ó, descansando, de boa. Parece que é o seguinte: eu já fiz muito por Deus, agora não preciso fazer mais nada. E ele estava lá balançando na sua cadeira. Chega uma mensageira e diz: 30.000 homens morreram, inclusive seus filhos, e a arca, e a presença. Estava só o caixote. O pecado, o costume afastou a presença. A notícia, quando chega, esse homem cai, quebra o pescoço, morre. A mulher que estava grávida vai dar o nome do filho de Icabode, que significa foi a glória de Deus. Uma desgraça acontece mesmo no lugar onde tinha a arca. E onde vai parar a arca agora? Num território inimigo. Os filisteus, eles pegam aquela arca agora e vão levar para um lugar onde tinha uma estátua de Dagon. Essa estátua estava ali, e para humilhar a presença de Deus, eles colocam a arca na frente da estátua. O inimigo vibrando, o inimigo comemorando. Talvez existe gigantes, inimigos, que estão caçoando, que estão brincando com a sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: se tiver a presença, meu irmão, os humilhados serão exaltados. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
Pastor, eu vim aqui só para ver meu filho, meu neto, e eu estou afastado, eu parei na fé, ou então eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Que negócio é esse? O negócio é esse que o Espírito Santo hoje te convenceu, e por isso que você está aqui. A estratégia foi simples: vai lá ver seu filho. Mas a presença vai te atrair hoje para você nunca mais sair da presença do Pai. E agora, na frente da arca, o rosto, a cabeça de Dagon cai. O povo agora pega, coloca no mesmo lugar lá a cabeça dessa entidade. No outro dia eles voltam lá, agora não estava só a cabeça, os braços, as mãos também estavam quebradas. E eles falam: vamos se livrar disso, isso não serve para nada. E nesse instante, meu irmão, tem um rei que está se levantando com as suas vestes reais, um rei que vencia tudo, porque quem escolheu ele foi o próprio Deus vivo de Israel, um rei chamado Davi. E Davi carregava a presença de Deus, Davi consultava a Deus, Davi era dependente de Deus, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E se eu tenho Deus, meu irmão, eu tenho a vitória. Se eu tenho Deus, meu irmão, eu tenho socorro. Se eu tenho Deus, eu tenho a segurança. E Davi percorria por esse trilho, por esse caminho. Mas um dia Davi falou: não é justo, eu moro num palácio maravilhoso, meus filhos são uma bênção, está tudo acontecendo aqui tranquilamente, mas onde está a arca? Onde está a presença? Davi tem uma ideia e fala: vamos buscar a arca. Um homem entusiasmado na presença de Deus, meu irmão, não tem quem impeça aquilo que ele deseja no coração. Levanta suas mãos assim, ó, e diga: hoje o entusiasmo de Deus vai chegar na sua vida. O entusiasta rei Davi pega algumas pessoas, pega os animais e vai lá buscar a arca. Cuidado, porque às vezes nós queremos fazer algo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e pega aquela arca e coloca em cima de um carro de boi, algo que é santo, algo que tem propósito, sendo conduzido de qualquer jeito. Pastor, eu era da igreja, parece que perdi o fogo, parece que eu perdi o amor, parece que eu perdi a alegria. Talvez você entrou num ambiente querendo fazer de qualquer jeito não dá certo. E aí, meu irmão, tão conduzido, Davi está feliz. De repente, há um trupicão ali, a arca vai cair. Uzá, com uma vontade de ajudar, mas não era a maneira correta, coloca a mão. E ao colocar a mão, ele morre na hora. Não é fazer por fazer, não é qualquer obra, porque tem obra que, se não for em Deus, é obra morta, e Deus não aceita. Essa arca agora vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Davi volta, vai consultar, tem a maneira certa de ser conduzido. Lá em Levítico fala a maneira certa. E agora essa arca que fulminou um homem, ela é conduzida e vai cair na casa de Obed-Edom. Detalhe, não chegou a morte, chegou a vida, porque aquela casa recebeu bem a presença. Levanta as mãos e diga: minha casa está aprendendo a receber bem a presença de Deus. E em 3 meses, meu irmão, aquela casa floresceu. Eu estou profetizando, existe uma palavra sendo lançada. E se tem palavra, tem ordem, tem estrutura, tem essência. Vai florescer algo poderoso sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Está liberado, receba em nome de Jesus. Por quê? Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E Davi
Davi não desiste. Uma pessoa com entusiasmo não desiste até que aconteça. Davi estava vencendo, tudo certinho, mas faltava a presença. Davi agora vai, pega a arca, busca a arca. E ao buscar a arca agora, meu irmão, Davi está se aproximando com as suas vestes maravilhosas, com os seus guerreiros. E sabe como é que eles buscam agora? Com uma adoração, com pessoas dançando, pessoas louvando. Por isso que o louvor é importante, por isso que a dança é importante. Abre o céu, abre o caminho. A adoração é o caminho, é o trilho que vai levar a presença sobre a sua casa, sobre a sua vida. E a santidade, meu irmão, é o trilho que faz você alcançar a presença. Quando existe adoração, quando existe santidade, a presença de Deus se manifesta. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será para sempre. E Davi está vindo, cheio de unção, cheio de poder, oh glória. A arca está vindo, chega em Jerusalém, o povo feliz, o povo dando glória. E Davi, ele olha para suas vestes reais, o rei, o todo-poderoso. Saul matou 1000, Davi 10.000, imagina o ego, imagina um orgulho. Você viu lá, ministrei, 20 pessoas aceitou Jesus. Uau! Se não fosse a presença, meu querido. Não, você vê quando eu louvo? Meu Deus! Oh, meu querido, voz bonita até em boteca eu acho, se não tiver a presença. Não, quando eu revelo, meu irmão, você é só um instrumento. Perde a presença para você ver. Deixa eu te falar o que tem de Mindinho, que era pastor. Tacia. Se acostumou. Estava se achando demais. E Davi falou: opa, esse erro eu não vou cometer. Sou o poderoso, sou o reizão, sou o cara. Quando ele está chegando perto do palácio, meu irmão, ele fala: eu vou me despir. Eu não quero nem saber disso aqui não. O quê? O rei aqui só existe um. E esse rei é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. Quem é esse rei? É o meu Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele qual? Aquele que enviou o seu filho para morrer por mim e por ti naquela cruz. Davi todo bonitão, falou: opa, não, essa roupa não combina não, porque quem é o rei é Deus. Fernandão, me ajuda aqui, Fernandão, meu amigo, mata a saudade. Ouro, olha, ouro. Sai, ouro. A gente vai engordando, vai dificultando um pouquinho mais, né? Davi, ele tira todas as suas vestes reais. Está no texto, só você verificar. Mical, a sua esposa, ao invés de aplaudir e falar: oh glória, olha lá, está vindo cheio da presença. A sua esposa, se você for, tem que falar: meu Deus, meu marido foi, está voltando cheio da presença. Oh pai, mãe, glorifique a Deus, porque o seu filho não está muito louco não. O seu filho está cheio, embriagado pelo Espírito Santo. E é motivo da gente se alegrar. Cuidado, porque quem aponta um verdadeiro adorador, quem reclama com o dono da presença, pode ficar estéril. E Mical, ela fala: devasso, como pode você se misturar? Olha as suas vestes. Você é um rei, você é o bambambam. E Davi estava dizendo o seguinte: eu não sou nada sem a presença. Eu prefiro que você me julgue, eu prefiro que você fale, eu prefiro que você tire um sarro, mas eu não posso ficar sem a presença. E Mical, só você ler o texto, vai ver, ela fica estéril. Meu irmão, ninguém mandou você pisar no santo dos santos. Ninguém mandou você passar por esse processo. Porque Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, Ele ama a intimidade. E isso aqui, ó, que nos atrapalhava, rasgou.
de cima a baixo. E agora não tem mais obstáculo. Agora eu não preciso do sacerdote. Eu não preciso do sumo sacerdote. Agora eu preciso só da minha vontade, do meu querer, e dizer: Deus, o Senhor me entende, né? Eu sou um pecador. Oh Deus, eu sou tão falho. Oh Deus, eu sou religioso. Oh Deus, eu sou incrédulo. Mas o Senhor me aceita assim mesmo? Ele vai falar: filho, eu não só te aceito, filho, eu te comprei por um alto preço. E filho, filha, hoje não importa a condição que você se apresenta, hoje eu vou te encher da minha presença. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por que Davi fez isso? Porque ele era um judeu. Eu não sei se você já viu festa de judeu, mas é uma festa muito feliz. Eles gritam e quebra prato, e dança, e festeja. Por quê? Alguém fez aniversário, uma festa de comunhão, dia de celebrar. Agora, a presença de Deus chegando na sua vida, você vai se entristecer ou você vai celebrar? Fique em pé, por favor. Eu e Fernandão, nós não somos judeus, mas hoje essa alegria, esse entusiasmo, esse amor, essa paixão, ela vai te incendiar. Consegue louvar alguma música judia ou tem aí lá em cima? É desafio grande, né? Então é o seguinte, vai começar por mim, o Fernandão, e vai encher essa igreja de alegria e de unção. Por quê? Porque a Arca da Aliança está disponível. Vocês estão aí no fundão, dá a mão um pro outro e fala assim: Deus está aqui, dá a mão aí, dá a mão aí, dá a mão aí, levanta a mão todo mundo aí. A alegria do Senhor é a nossa força. Sai do seu lugar e vamos dançar. Olha o pessoal do fundão. A presença está voltando. A presença está invadindo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há igual ao nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Quem é feliz com Jesus, dá um grito bem alto. Adorai, adorai ao Deus. Senhor. Era só um pouquinho. Escuta, agora a sua adoração pode ser profunda. Agora esse monte de obstáculo que estava ali atrás sumiu. Agora a presença daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir vai entrar agora nesse ambiente assim, ó. Eu sinto e eu vejo Deus entrando assim, ó. E onde tiver um coração disposto a receber, você vai entregar a sua melhor adoração. Como pode um pastor no altar de bermuda, de chinelo, meu irmão? Sai religiosidade. A bermuda vai te levar para o céu, meu querido. O que adianta uma calça, um terno bonito? Não estou desmerecendo não, mas por dentro sujo, por dentro imundo. Hoje Deus está dizendo o seguinte: sai da frente que eu vou entrar. Sai da frente que eu vou entrar. Ah, pastor, eu recebi tanta unção no reencontro. Você não sabe de nada.
Agora a unção vai chegar sobre a sua vida. Sabe por quê? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre o maná. A palavra, a vara vai entrar e incendiar esse ambiente. Levanta suas mãos, igreja. Onde você estiver, sinta a presença. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome. Sim, Deus. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Pode vir queimar. eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Os fogosos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. Por quê? A chama não vai apagar. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho lenha. Pode vir, Queimar. pode vir. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Pode vir Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. eu quero ouvir. Jesus, Que ruja o leão Ser melhor. puxa o leão, terra a terra estremeça diante. diante da majestade. De quem? Aquele que era. Aquele que era, aquele que é. Meu Deus. Aquele que há de vir. Que era aquele que é, Aquele que há de vir. Aquele que é.